prezado, bem-vindo à nossa live Café com o Presidente. Bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia, meu povo, bem-vindo à nossa live. Bom dia, JP Empreendimentos. Bom dia, Claudinei. Bem-vindo à nossa live. Bem-vinda, Torcato. Bem-vinda, Rose. Bem-vinda, Vitória. Bom dia, bom dia, bom dia, meu povo. Bem-vindo à nossa live Café com o Presidente. Hoje vai ser uma live muito abençoada. Bem-vinda, professor. Bem-vinda, Raíla. Estamos com saudade de você, Raíla. Seja bem-vinda. Bem-vinda, Norma. Bom dia, meu povo. Bom dia, Jerusa. Bem-vinda à nossa live. Rose França. Quanto tempo, Rose França, que eu não te vejo. Bem-vindo, Geni. Nossa convidada super mega power especial. Bom dia, bom dia, bom dia. Geni, aperte o sinalzinho de mais aí pra mim, por favor. Bem-vindo à live Café com o Presidente. Bom dia, bom dia. Geni, eu vou te mandar um convite aí. Bom dia, bom dia, bom dia, meu povo. Vamos chegando com a nossa live. Bom dia, Geni. Bom dia! Bem com vocês? Tudo na paz. Daqui a pouquinho a gente já começa, 7 horas em ponto, a gente não atrasa nenhum dia a nossa live. Um dia a gente começou 7h01, é porque eu estava fazendo outras coisas aqui, mas a gente geralmente não atrasa. Já pega o seu hype drink aí, ó, que essa bebida, ela é abençoada demais. Você não tem ideia como que vai te dar de energia e disposição no dia de hoje. Então sejam todos bem-vindos. Hoje eu tenho certeza que vai ser uma live que vai trazer muito conteúdo. Foca aqui dentro. São apenas 1 hora aqui de informação, mas tenho certeza que você vai sair daqui muito mais forte. A gente começa sempre as nossas lives com louvor, depois a gente faz um devocional de uns 5 minutinhos mais ou menos. E esse louvor de hoje fala sobre gratidão, né? Galera, é tanta coisa que a gente precisa agradecer, né? E a gente fica agradecendo, só esperando acontecer coisas grandes para agradecer depois, e esquece das pequenas. E as pequenas é que vão levar a gente a coisas grandes. Você sabia que se você de agradecer só de respirar e estar vivo, vai fazer com que você tenha uma vida diferente no futuro? Porque se você morre hoje, não vai ter futuro. Então comece a agradecer pelas coisas pequenas. E esse louvor falando de gratidão, às vezes ele tem que trazer a lembrança da gente, tanta coisa pelas quais a gente é grato, né? Eu estou olhando aqui, estou vendo aqui na minha jardineira do meu apartamento, eu tenho uma florzinha ventando por causa do vento, o marzão aqui na minha frente, hoje está com sol, e às vezes a gente esquece desses detalhes tão pequenos e a gente não agradece. E eu queria fazer um convite para você hoje, tá? Já que a gente começou a falar de gratidão, eu queria falar sobre essa trajetória que você vai construir na sua vida de sucesso, não importa se é no casamento, se é nas finanças, se é na saúde ou se é profissional, é que você não caminhe sozinho. Tem um livro na Bíblia, né, em Romanos, capítulo 15, versículo 5. O que Romanos 15, 5 diz para mim, diz para você nessa manhã? Diz o seguinte: ora, o Deus da paciência e da consolação vos conceda o mesmo de sentir uns pelos outros, segundo Cristo Jesus. O que esse texto ensina para mim e ensina para você nessa manhã, para a gente começar a pensar um pouquinho? Há 2000 anos atrás, um pouco mais de 2000 anos atrás, né? Não, mais ou menos 2000 anos atrás, porque Paulo veio depois de Jesus. Há 2000 anos atrás, Paulo escreveu essa carta para os romanos, né, sobre algo tão profundo, né, e valioso para os dias de hoje, né, da gente não caminhar sozinho. Ele fala sobre unidade das pessoas, né? E, galera, a unidade, né, das pessoas, ela é importante em qualquer segmento. É importante na família, é importante no casamento, é importante no trabalho, é importante na igreja, é importante a unidade junto com a galera que você faz atividade física, mas no nosso negócio Herbalife, que a maioria das pessoas desenvolve a atividade Herbalife que frequentam essas lives, a unidade é mais importante ainda. Sabe por quê? Porque junto a gente é forte. Agora, unido a gente é imbatível.
Quando nós começamos a fazer essas lives, né? E eu lembro que eu falava e continuo falando que quando qualquer uma pessoa crescer aqui, na hora que a Geni chegar na equipe de milionários, na hora que a Genoveva Breda chegar em 15K, na hora que qualquer pessoa que mudar de nível, sabe o que acontece? Ajuda o outro. É uma história que nós vamos ter de sucesso para poder compartilhar. Nesses quase 4 anos de lives que nós já fazemos, nós já falamos de todos os assuntos aqui. Já falamos de vendas, de produtos fechados, de delivery, de acesso, de recrutamento, de desenvolvimento pessoal, de liderança. Já trouxemos VIPs internacionais. Tudo que a gente precisa de saber, a gente já falou nessas lives. Ah, Wellington, então por que eu não me qualifiquei presidente ainda? Só porque não colocou em prática o que foi falado nas lives. Então, deixa eu dizer uma coisinha para você. Sendo assim, se você realmente quer crescer, é uma questão só de decisão. Decisão e entrar em ação. Pode ser que com a live de hoje, com as informações, com o conteúdo que a Geni vai trazer aqui hoje, você vai tomar decisões que podem mudar a sua vida completamente. A Geni, algum tempo atrás, tomou algumas decisões que mudou o cenário do negócio dela. Eu não sei, às vezes você está com medo, né? Às vezes tem medo de começar, criar um plano novo, começar a desenvolver uma atividade, ou adaptar mesmo dentro do negócio Herbalife uma nova ferramenta, um novo método de trabalho. Ou então, às vezes você tem esse medo porque é desconhecido ou porque alguém jogou uma palavra negativa, uma palavra contrária, uma palavra de derrota para você. Sabe o que é o meu conselho para você? Comece a buscar sabedoria em Deus, né? Para tirar essas inquietações que você tem no seu dia a dia. Sabe por quê? Na hora que você tira as inquietações que você tem no dia a dia, você não vai perder o propósito que Deus tem para você. Não caminhe sozinho, não, galera. Deus, ele quer estar junto com a gente, sabe por quê? Porque a sua vitória fortalece mais ainda, ele nem precisa do nome dele ser fortalecido, mas fortalece mais ainda o nome dele, a sua vitória. Gente, uma coisa eu sei, cada passo de vitória que você der, cada conquista, cada realização, fica tranquilo que ele está junto com você. E eu quero finalizar. Ah, Wellington, mas eu estou passando por momentos difíceis. Anota aí. Momentos difíceis são provas para ver se você está capacitado para receber algo maior, né? Porque se fosse tudo fácil para todo mundo que você falasse, quisesse o produto, todo mundo que você falasse, quisesse o negócio, todo mundo que entrasse, virasse supervisor aqui com o Mundial Guedes, milionário presidente, ia ser fácil demais. E não ia ter trabalho. Aí onde ia estar a sua parte aqui, se Deus fizesse tudo para você? Então eu quero finalizar dizendo para você, caminhar, né? Às vezes por circunstâncias contrárias, caminhar por circunstâncias difíceis, passar por desafios. Aqui no Nordeste fala muito em passar por aperreios, tá? Isso vai fazer com que você chegue mais forte nos planos que Deus tem para você, fortalecido. Porque se depois acontecer alguma coisa, você está preparado. Beleza? Hoje é a nossa live de número 1098. Esta semana a gente bate a live de número 1100. A maioria das lives estão lá no YouTube. A da Gisele de ontem já está. Ah, Wellington, qual o canal do YouTube? Procura lá, Wellington Artuso, né? A gente deve ter umas 800 lives gravadas no Wellington Artuso Treinamentos. Aí a gente juntou tudo agora, tá tudo agora. Tem essas lá ainda, mas as novas estão todas em Wellington Artuso. É só pesquisar lá no YouTube que você vai achar. A gente começa sempre com uma frase do dia, antes de eu fazer a primeira pergunta para a Geni. E a frase do dia, como eu digo sempre, a frase do dia é para você anotar, para você vivê-la no dia a dia e ainda, se puder, compartilhe com outras pessoas. Então anota aí, frase do dia para você que gosta. A frase do dia diz o seguinte: você não constrói nem sucesso nem fracasso. Você constrói hábitos. E os seus hábitos, sim, vão construir o seu sucesso ou o seu fracasso. Para quem gosta, vou repetir: você não constrói sucesso nem fracasso. Você constrói hábitos. Os seus hábitos, sim, estes é que vão construir o seu sucesso ou o seu fracasso. Galera, hoje nós temos aqui membros da equipe de expansão global, uma das próximas milionárias da Herbalife, Geni Francesquetto. Altamente produtiva, galera. Tá voltando aqui na nossa live depois de, bem dizer, quase 3 anos. Ela veio bem no comecinho da live, que eu peguei uma indicação, se eu não me engano, na época com o Léo Strapazon. E a gente vai ter a Geni aqui hoje. Eu estou aqui com papel e caneta na mão. Eu não sei você, mas se prepare, porque hoje vai ter conteúdo demais. Geni, obrigado por ter aceitado o nosso convite. Obrigado pelos resultados. Está voltando na nossa live. E a gente vai fazer aqui 3 primeiras perguntas para conhecer um pouquinho, para as pessoas se identificarem com a sua história.
depois a gente entra na produção do dia a dia do seu negócio Herbalife, beleza? Fala pra gente quais eram as maiores insatisfações quando a Herbalife apareceu na vida de Geni. Bom dia, pessoal. Tudo bem com vocês? Então, meu nome é Geni Francisqueto, como muito bem fui apresentada. Eu sou gaúcha, da cidade de Marau. Eu cheguei aqui em Chapecó há 40 anos atrás, como profissional da área da educação física, porque cada turma que se formava lá no Rio Grande do Sul, eles escolhiam 10 pessoas para vir para a região que não tinham profissionais habilitados. E foi assim que eu cheguei em Chapecó, cheia de sonhos, cheia de desejos, e desde criança eu queria ser professora. Então eu sempre falo, cuidado com os teus sonhos, porque quando você tem sonhos, você corre um grande risco de realizá-los. E foi exatamente isso que aconteceu. Logo no início eu já descobri que dando aula, mesmo 40, mesmo 60 horas por semana, eu não realizaria os sonhos que eu tinha planejado para a minha vida. O tempo foi passando, fiz escola de massoterapia, comecei a trabalhar em academias, depois abri a minha academia, depois eu abri a minha estética, e assim foi acontecendo. E no dia 30 de agosto de 2004, agora vai fechar 20 anos, gente. Então, eu sempre falo, Deus, muito obrigada que o já chegou na minha clínica e me disse que tinha uma oportunidade para mim. E o meu número na lista de 200 números dele era o 99. E eu vi na lista dele tantos nomes de irmãos que não tinham aceitado. E aí ele me disse que os produtos emagreciam, e eu olhei para ele e falei, bom, eu sou formada, eu não preciso, porque eu não me olhava no espelho, eu não me via, eu só trabalhava e não entendia nada de nutrição também. E aceitei porque ele falou que emagrecia, e eu pensei nos meus pacientes da massoterapia, eu pensei, bom, se eles usam os produtos, eles vão emagrecer e eu vou ter menos tempo. E foi exatamente assim que eu fiz o meu registro da Herbalife. E não usava os produtos, mas eu comecei a servir o NRG para as pessoas quando chegavam na minha casa. Porque as pessoas sempre me procuram até hoje porque elas estão com dores, elas estão judiadas, estão cansadas. E eu percebi que dando aula só eu não conseguiria viajar. E a Herbalife eu entendi que eu poderia viajar com menos dinheiro e que eu poderia viajar em grupo e que eu não precisaria mais ficar na casa da minha tia em Balneário Camboriú para ir para a praia, né? Então foi por isso que eu aceitei. Eu tinha uma clínica de estética, eu dava aula 40 horas na escola e eu tinha 9 profissionais. Eu tinha 10 problemas, porque além de mim e as 9 profissionais, tinha mais o Eric, que ele está aqui na tem 28 anos. Então, o que me trouxe para a Herbalife foi que eu vi a possibilidade de fazer a diferença na vida das pessoas. Depois de um STS, eu entendi que eu também precisava usar os produtos. Geni, quando você compara a vida que a Herbalife te proporciona hoje, né? Você falou de viagens, eu vi uma foto sua de cruzeiro. Quais, se você pudesse enumerar assim, ou pegar as duas principais conquistas que a Herbalife trouxe para você, que o mercado tradicional não traria, quais foram? Bom, no primeiro ano de Herbalife, abril de 2005, eu comecei a ser ativa, porque eu não deixei mais ninguém dizer que eu não poderia. Eu passei 24 dias em Portugal, de férias, só com o dinheiro das vendas dos produtos. Porque eu comprava os 2.500 pontos, colocava na sala e eu olhava para eles, como até hoje eles continuam aqui na sala de casa, e eu sabia que eu tinha que pôr na boca de algumas pessoas. E também eu qualifiquei para as minhas primeiras férias, que foi em Punta del Este, que foi férias de grupo, e eu gostei muito da experiência. Na época nós ficamos no Conrad e era um sonho. E depois também eu ganhei as férias no Chile.
Então foram os 3 pontos principais que eu falei, eu tô dentro, eu não saio mais, daqui ninguém mais me tira. E tem sido assim gratificante, porque eu percebo que cada ano que passa, a minha cabeça melhora, eu consigo ser mais ensinável, apesar da minha idade estar avançando no documento. Eu vou fazer 62 anos esse ano, mas eu me sinto cheia de energia, com muita disposição. E eu digo para vocês, se eu, Geni, posso, com tanta deficiência na parte das mídias sociais, dessa vez deu certo, da outra vez não deu certo, né? A gente teve que fazer por telefone. Então, é só fazer. Foram 11 navios cruzeiros, muitas viagens. Agora estamos com o projeto de mudarmos de país, mas já estamos repensando, porque as coisas... Geni? Sim, está saindo minha documentação para a Itália, eu sou Minha também, descendente. Geni. E aí sim... Nós vamos morar na mesma cidade, então, que a gente vai fazer evento juntos. Já tem 2 para fazer evento. Eu tenho negócios em 8 países e eu quero sim poder aproveitar, estar com essas pessoas que eram daqui, que foram, estar com eles e usufruir sim os valores financeiros que a Herbalife tem nos proporcionado, para também estar com essas pessoas e mostrar para elas que se nós podemos, elas também podem fazer ainda mais. Geni, me veio uma pergunta aqui agora. Se você agora pudesse estar aqui na câmera falando para quem é sessentona, acima de 55, por exemplo, para começar uma atividade como essa, que dica que você daria para alguém que tem mais de 60 poder começar essa atividade? Estamos na melhor idade, sim. Por quê? Porque até aqui a gente fez tudo o que a gente podia fazer para errar. E agora nós temos uma mentalidade forte, uma mentalidade boa para seguirmos sim o que precisa ser feito e da forma correta. Não tenha medo, não se preocupe. E vai em frente, a vitória já é sua. Nós temos mais... Eu tenho mais 38 anos, pelo menos, pela frente. Para começar. É assim que Para começar. O doutor Nathaniel falou que é 120 agora, então eu estou tranquilo ainda, que eu tenho uma boa trajetória. Eu estou antes da metade. Geni, você trabalha em casal com o marido ou são funções diferentes? Como é que é o dia a dia de vocês? Nós trabalhamos em casal. Como o Valmor é a parte calma e eu sou a parte agitada, então eu faço a listinha e o Valmor faz as compras das coisas que a gente precisa e eu fico aqui na produção. Mas no horário do intervalo de almoço, ele vem para casa e ele fica comigo, ele me ajuda a atender o interfone, ele me ajuda a dar atenção às pessoas, ele me ajuda a servir as pessoas. Como nós temos espaço caseiro, as pessoas têm que agendar para vir na nossa casa. Porque quando nós mudamos para cá, a gente teve algumas dificuldades, então tivemos que reorganizar a nossa vida. E no problem, no problem, no problem, tudo funciona. E também temos uma sacada legal aqui com várias cadeiras, e o Valmor toca violão, toca gaita, toca teclado, toca vários instrumentos musicais, então muitas vezes acontecem cantorias aqui, acontecem rodas de viola, enquanto as pessoas comem, a gente tem essa parte também muito bacana para a gente fazer a diferença. Ele me ajuda sempre, ele é um bom parceiro. Eu quero dizer também para as pessoas que estão aqui que acham que não vão me encontrar mais, cuidem bem dos clientes, porque o Valmor foi um cliente muito bem cuidado e hoje ele é meu esposo. Então, nunca é tarde, nós nos encontramos depois dos 50 anos e nós escolhemos lado a lado até o nosso tempo. Amém, amém. Galerinha, eu tô vendo que tem outras pessoas aqui acima dos 60. Eu já vi que algumas pessoas escreveram aqui na live que tem 70 anos. Se você é acima dos 60 anos, escreva: eu sou acima dos 60. Galera, deixa eu dizer para vocês. É aqui no Brasil que a gente tem essa história de aposentar, sabia? Você chega nos Estados Unidos, quem trabalha na Disney, grande parte dos trabalhadores da Disney são pessoas de 50, 60, 70, 80 anos trabalhando lá na Disney, cuidando de fila, servindo, fazendo comida nas portarias, nos controles dos brinquedos. Então, deixa eu dizer para você, a gente precisa entender
que uma pessoa, às vezes, que ela aposenta e ela fica perdida em casa, fica aí, olha aí, ó, o Claudinho setentão aí, ó. Então, deixa eu dizer para você, as pessoas ficam doentes quando elas param de trabalhar, né? Então, a gente precisa entender que hoje trabalhar com delivery, a gente vai falar de delivery aqui, hoje trabalhar a partir de casa, ter um espaço caseiro como a Geni tem, qualquer pessoa pode ter, galera. Deixa eu falar pra você, e nem é pelo dinheiro, não, é pela ocupação dela, é para dar qualidade de vida para ela, é para ela sentir que ela tem valor, que o mercado não quer ela mais, mas, ó, eu me arrepio de falar nisso. O mercado não quer alguém de 50, de 60, de 70, mas nós podemos abraçar todo mundo. Você está conseguindo entender o que eu estou falando, galera? Isso é importante demais. Geni, vamos lá. Vamos falar de espaço. Ó, a galerinha dos 60 aí, ó. Ano que vem eu chego nos 60, hein, galera? Que eu estou entusiasmado. Estou contando já os dias. Geni, você tem um espaço caseiro, né? Sim. Qual que é a vantagem do espaço caseiro em relação aos outros? Ao outro, você acha, na sua opinião, né? E qual é a sua rotina lá no espaço? Então, eu tive 14 anos no Espaço Central. E depois que eu vim para o Espaço Caseiro, eu me pergunto muitas vezes como eu não enlouqueci. Eu saía de casa às 5 da manhã para fazer atividade física e eu voltava para casa às 9 da noite, com 3, 4, 5 sacolas. Por quê? Porque tinha que ter roupa específica para cada atividade do dia e mais todas as coisas do espaço. As vantagens é que a rotina aqui eu começo cedo. Eu acordo antes das 5 horas da manhã para cuidar de mim. Por quê? Porque a partir das 6 horas eu tenho que cuidar dos outros. Foi isso que eu escolhi. Então, eu acordo cedo. Normalmente o Valmor vai comigo, tem dias que ele não vai comigo, então eu fico aqui mais próxima. Eu sou atleta de corrida. A partir dos 60 eu decidi ser atleta, não só fazer atividade física por fazer. Sou formada em educação física, mas até os 42 anos eu era toda fora e era normal para mim, porque os meus colegas normalmente também eram assim e são até hoje. 96% dos profissionais da área da educação física são fora do peso e obesos e doentes, e tudo bem. E aí, 6 horas eu começo os atendimentos na cabine, 15 para 6, dependendo do dia da semana, porque como eu trabalho com atividade física dentro da minha casa também, então eu preciso estar com o horário que o pessoal chega para atividade física disponível. E quem vem para a cabine e eu só atendo pessoas que usem os produtos, gente. Aí vocês vão dizer, nossa, como você é radical. Não é questão de ser radical. Se a pessoa não usa o produto, não resolve ela vir para cá fazer os tratamentos que eu ofereço e voltar e comer um boi pela perna. Não resolve. Então ela chega, eu sirvo a primeira bebida, ela vai para a cabine, depois que ela sai, eu sirvo a segunda bebida e depois ela sai tomando o shake ou levando o bolo ou o que ela escolhe levar, porque com o delivery a gente tem todas as opções. Aí depois, às 7h30, vem o pessoal da atividade física. Na atividade física também, as pessoas não usam toda a nutrição, mas elas recebem o NRG com a fibra de milho inverno e verão independente quentinho. Por quê? Porque vocês sabem que o NRG em 10 minutos você está no pique de 30. A gente trabalha pilates solo, com o corpo, eu uso alguns acessórios, mas é com a força e o peso do nosso corpo. Por que pilates solo? Porque eu tenho mais de 60, eu preciso sim fortalecimento, eu faço corrida e agora o projeto é nós irmos para a academia para fortalecer ainda mais. Mas o meu corpo hoje tem 42 anos e eu agradeço imensamente aos produtos, à atividade e aos bons hábitos que eu construí na minha vida. E depois o pessoal vai embora. Quem quer levar as coisas do delivery, eles vão para a cozinha, abrem a geladeira, se servem e fazem o Pix, porque aqui eu trabalho praticamente só com Pix. Esses dias eu tive que comprar novamente uma maquininha por causa do T90, mas eu trabalho só com Pix. E aí eu vou para a cabine com outra pessoa. Agora, uma semana, nós decidimos que o Valmor vai me dar o suporte mais em casa. Mas 11h30 eu volto a ter...
11h30 eu volto a atender as nutrições e à tarde eu continuo o trabalho de acompanhamento. Tá, deixa eu te interromper aqui um pouquinho, galera. A Geni, ela tem outras atividades, como massoterapeuta, como a professora de educação física. E sabe que o legal que eu vi nessa história? Que o tempo todo ela inclui os produtos da Herbalife nos processos dela. Sim. Então, pode ser que você vai ter aí um professor de educação física que ele não vai fazer um espaço de vida saudável em delivery, mas ele vai trabalhar com os produtos fechados ali, entendeu? Se alguém trabalha ali com massoterapia, por exemplo, a pessoa pode usar ter Herbalife como uma forma de poder agilizar e adiantar os resultados dos clientes. Então, eu quero que você saia com essa live daqui com essa cabeça aberta, que a pessoa não precisa ficar exclusivamente fazendo na Herbalife. Hoje nós temos essa oportunidade de outros profissionais agregar os produtos para que os clientes deles tenham mais resultado. Geni, eu queria que você me focasse agora, vamos focar aqui em espaço vida saudável. Qual é o horário, quanto tempo de aberto o seu espaço fica? 11h30 às 13h. Então nós temos aí um espaço vida saudável que abre 1h30 por dia. Galera, você está conseguindo entender que tem alguém aí fora que tem, quem sabe, há mais de 30, 40, 50, 60, alguém que tem pouco tempo, alguém que às vezes vai chegar no trabalho 6 horas, vai abrir um espaço de 6 às 7h30 da manhã. A gente já viu aqui há pouco tempo a Mariana falando isso. Fala aí, Mariana, bem-vinda, viu? Cíntia, Roberta, estava com saudade de você. Volte à nossa live aqui, que é seu lugar. Fala pra gente, Geni, como trabalhar com espaço vida saudável 1h30 por dia. As pessoas agendam, eu já sei quantas pessoas vêm, eu já sei como eu tenho que me programar, eu já sei o que elas vão usar, então eu deixo tudo encaminhado. Como eu acordo muito cedo, não é todos os dias que eu saio fazer treino, então eu já deixo tudo organizado. E não tem erro, gente. As pessoas vêm, eu tenho uma mesa grande aqui na sala, as pessoas sentam ao redor da mesa, é como se elas estivessem na casa delas. Ô, Geni, só para tirar a dúvida, sem explicar, o que é cabine que você trabalha? A cabine é a minha sala de massagem de atendimentos das terapias. Ok, beleza. Então vamos lá. Então, as pessoas que geralmente frequentam o seu espaço na hora do almoço são vizinhos, comerciante? Como é essa galerinha aí nesse horário tão específico? Quem é o público? São pessoas que trabalham, que têm pouco tempo de almoço, são pessoas que não usam os produtos para alimentação em casa, usam só suplementação e bebidas, então elas vêm até aqui para fazer a comida. Ah, legal. Galera, 7h26, a gente está com 163 pessoas na live. Mete o dedo no aviãozinho aí, essa live é pra gente bater 200, sabia? A Geni hoje ela é referência, ela faz um trabalho incrível hoje com esse negócio, são 20 anos, bem dizer, de experiência. E eu já tô com vontade de sair aqui da live e começar a procurar galera acima dos 50, onde ninguém quer dar valor para eles aí fora no mercado, o mercado não quer mais eles, mas a gente tem uma história aqui de alguém que é super ativa e que faz acontecer. Então vamos usar essa história da Geni para a gente poder resgatar, quem sabe, mudar a vida de alguém aí fora que está precisando de uma oportunidade. Geni, me fala um pouquinho, qual que é a sua rotina para gerar contatos ali, para aumentar o número de participantes no espaço? Então, nós trabalhamos com a inteligência artificial, nós temos 4 máquinas que fazem esse trabalho de envio de mensagens, que a gente capta os nomes e depois dessas mensagens que são enviadas, quem nos retorna. Então é esse trabalho que o meu esposo está fazendo agora, porque eu não estava dando conta de fazer tudo, estava bem puxado para mim, e a gente sabe que nós temos que fazer com excelência tudo que a gente for fazer. Então a gente tem a inteligência artificial que trabalha para nós, e as pessoas vêm até aqui quando elas, se elas querem o produto fechado, se elas querem comprar os combos, se elas querem também ganhar com isso. Então eu já tenho tudo organizado, então fica bem mais prático e mais rápido de fazer o trabalho.
Geni, na prática, me fala uma coisa. Vamos imaginar que você está andando na rua e viu ter um carro para vender. Tem lá, vende-se e tem um número de WhatsApp. Vamos imaginar. Que mensagem que você manda para um número de WhatsApp desconhecido? Olá, tudo bem? Você conhece o nosso espaço? Você conhece o nosso catálogo online ou o nosso protocolo Slim? Sim. Aí a pessoa fala assim, não. Aí eu mande o seu WhatsApp que eu encaminho o catálogo para você. Ah, legal. E a partir daí você começa a conversar como a gente conversa com alguém que a gente gerou um contato, não é isso? Sim. Tá. Quando alguém chega no seu espaço pela primeira vez, qual é o atendimento lá? Quando eles tocam o interfone que não estão agendados, eles sobem, eu pergunto o que eles buscam, e aí eles se dão de cara com todos os produtos, e aí eu pergunto o que eles buscam, e eles me dizem que ficaram sabendo, que a Maria falou, que a Tereza disse, ou são pessoas que já compraram o delivery, e aí elas querem saber como faz, então eu peço para elas virem na minha casa. Entendi. Jenny, já para a gente sair de Espaço Vida Saudável, que são 7h30, e para outro tema, se você pudesse pegar 3 dicas, pegando a sua experiência de espaço comercial, mais a experiência de espaço caseiro, 3 dicas para ter um espaço de sucesso, quais seriam? Independente da tua idade, independente da tua condição financeira, comece. Comece pequeno, mas faça todos os dias. Comece e vá aprendendo. Te qualifique e faça a diferença. Te organize. Tenha tudo o que tu precisa. Tenha planejamento. No momento que você tem planejamento e que você tem tudo que tu precisa, não tem como não dar certo. Tá. No dia a dia aí, você acha hoje que quando você tinha um espaço comercial... Hoje, vem cá, só para me entender aqui, eu estou querendo entender esse espaço, cara, caseiro, onde as pessoas têm que agendar para ir. Você atende, assim, mais ou menos uma média de quantas pessoas? Depende do dia. Depende do dia. 5, 4, 8. Por quê? Porque eu atendo, na verdade, o dia todo, mas é um trabalho diferenciado. Então, eu não sirvo só a nutrição. As pessoas agendam para vir buscar produto, as pessoas fazem os seus pedidos, mandam entregar o produto aqui em casa e elas vêm e levam os produtos. Então, eu fico em movimento o dia todo. Não, E você sempre já que elas começa a vêm, vender 6 horas da manhã, então. ou antes. Como eu tenho a inteligência artificial, os meninos ficam trabalhando 24 horas. Então, muitas vezes de madrugada, o pessoal da escola ri, né? Porque eu digo, gente, vendi às 3h30 da manhã. Como assim? Porque sim, porque a pessoa tinha comprado. Então, eu já acordo já separando as coisas. Tem produto fechado, tem delivery, tudo separadinho. Como que vocês estão trabalhando a parte das bebidas funcionais a partir do espaço ou a partir da sua casa, né? Nem esquece, a partir de casa hoje. Vamos imaginar que a sua casa é o seu ponto, onde é o seu espaço também. Como é que você está trabalhando com as bebidas funcionais? Então, como nós temos o catálogo que eu te falei, né, que a gente encaminha para as pessoas, lá tem vários combos e elas escolhem o que elas querem e o que elas podem pagar. Não tenho funcionário, é eu e meu esposo. Ele é meu parceiro. Sim, é bastante puxado. Então, os combos eu encaminho para várias cidades, inclusive para vários estados também. Como assim? Sim, eu trabalho com delivery, homem de Deus. Por isso, Você manda combo de delivery para outra cidade e outro estado? de 1.500, de R$ 2.000, de 880, de 920. Mas é combo de produto preparado ou não? Produto fechado. Produto preparado, congelado, embalado. Mas como assim? Me explica isso, que a minha visão precisando de aumentar aqui, que a minha visão está muito pequena. Sim,
eu preparo os produtos, as bebidas eu preparo na hora, então as entregas elas demoram no máximo 4 horas, tá? Da onde sai até onde vai. Quando é fora do estado, que as pessoas viajam, elas colocam na caixa térmica e os produtos vão prontos. Às vezes eu mando até para o BlaBlaCar, sabe? As pessoas de outros estados, eu pago a minha viagem e aí quando eu desço com as caixas e a pessoa coloca as caixas onde eu iria sentar. Aí tem que tudo etiquetar, né, gente? Porque quando sai do estado tem que ter etiqueta do que é, até quando, para quantos tempo, a validade, quando foi feito tudo isso tem que ter quando sai do estado. Então isso é trabalhoso, mas é gratificante e rende. Então eu quero te dizer, nós não podemos nos focar só na cidade. Então eu mando produto para Cascavel. E aí a menina que estava aqui ontem é de Cascavel. Eu tenho estudantes de medicina que usam os produtos, elas não ficam sem. Eu tenho pessoas em Pato Branco, tenho pessoas em Cascavel, eu tenho gente em Florianópolis, eu tenho gente em Passo Fundo, eu tenho profissionais em Passo Fundo que eu mando de caixa para a família toda. Eu tenho o oeste de Santa Catarina. Então eu digo, gente, nós temos a possibilidade de trabalhar e fazer o que nós quisermos com os nossos produtos. Porque se ele vai congelado, embalado, a gente sabe, a gente tem as caixas da Herbalife, a gente acopla bem, protege, organiza e não tem problema nenhum. E as pessoas recompram. Entende? Aí as pessoas dizem, meu Deus, mas como que tu faz isso? Gente, fazendo, eu não sabia, produto fechado, ai, gente. A gente embala, coloca nas sacolas e os homens vêm em casa buscar, os entregadores. A gente, normalmente, como esses pedidos de fora são altos, eu pago transporte. Quanto é? R$20, R$30, R$35. Gente, a gente é um profissional. Nós somos empreendedores, nós precisamos investir no nosso negócio. Verdade. Galera, eu vi que alguém perguntou sobre inteligência artificial, não é o assunto da live de hoje. Tá? Um dia nós podemos fazer uma live sobre inteligência artificial, sim, mas esquece de inteligência artificial em princípio. Vai entregar panfleto, vai falar com o seu vizinho aí na rua, vai falar com o cara do mercadinho da frente, vai falar com o cara da padaria, beleza? Então, vamos esquecer de inteligência artificial a princípio. Depois a gente volta nesse assunto aqui outro dia. Geni, eu estou entusiasmado aqui, Geni. Geni, eu geralmente não pergunto, mas eu vou ser obrigado a perguntar depois. Você não parou de falar 1 minuto até agora. Qual que é a sua média de ponto de volume e a média de ganhos? Isso depende muito. 5 mil, 3 mil, 4 mil, 6 mil, 2.800, depende. Depende. Eu tenho muitos clientes premiums que compram. Eu tenho muitos que compram. Tenho muitas pessoas, gente, o delivery, eu entendi no delivery que é muito melhor o produto comido do que produto vendido, porque eu tenho pessoas que compram um produto para 30 dias e elas demoram 2 meses para usar o produto, e se eu mando o delivery, tá pronto, ela tem no freezer, ela baixa para a geladeira, ela aquece, e aí ela já come, não é difícil, não fica ruim, fica maravilhoso, e as pessoas pedem mais. Hoje a gente tem a possibilidade de ter salgado, de ter doce, de ter líquido, de ter de todas as formas, de ter bolo de aniversário com os nossos produtos, gente. Nós temos essa possibilidade. Hoje as pessoas buscam comida saudável, sem glúten, sem lactose, sem açúcar. É o que nós temos. E proteicos. E aí eu mando junto de agrado, quando as pessoas compram um bolo para aniversário, eu mando a bebida. O que acontece no outro dia? 4, 5, 6 pessoas compram mais um bolo e mais as bebidas, porque elas se sentiram bem e elas não sentiram fome. Nós temos a faca, o queijo e tudo na mão. É só fazer, gente. Galera, é só fazer. Eu tô entusiasmado. Geni já me deu a energia de hoje. Galera, 180 pessoas na live, 7h37. Eu quero falar tanta coisa com o Geni aqui ainda. Mete o dedo no aviãozinho e vamos criar um mutirão para 200 pessoas, vai? Todo mundo agora aí, ó, vai aí no sinalzinho aí do aviãozinho, manda logo para 30, conta 30 pessoas para a gente bater 200 pessoas rápido nessa live. Geni, vamos falar de delivery, tá?
Como é que Sim. você está divulgando o seu delivery no dia a dia? Como você divulga? No- eu tenho meu Instagram pessoal, da Geni Francisqueto. Eu tenho meu Instagram do EVS da Geni. E eu tenho meu Instagram, que é esse que eu estou falando com vocês, do mundofit.chapecó. Sim. Então, como eu faço? Eu faço postagem no feed, eu faço postagem dos stories, eu trabalho com patrocinado pago. E o que me dá mais resultado, como eu acabei de falar, é quando a Maria compra um combo de Slim Day de 3 dias, de 5 dias, e ela tem um resultado incrível. E as colegas de trabalho percebem que ela começa a ficar diferente e que ela está fazendo algo diferente durante o dia. O que acontece? Elas me chamam e elas também querem. Então, às vezes, o Valmor sai com 5, 6 kits de Slim Day de 3 dias para a mesma empresa. E, normalmente, quando não tem lugar para elas guardarem lá, eu combino com elas o seguinte, que ele entrega no final do dia, antes de fechar, para elas poderem levar para suas casas para começarem a usar no outro dia. E o que acontece com isso? Depois que elas começam a usar, muitas delas dizem que gostariam de usar mais vezes no mês, mas que fica caro. Aí eu digo para elas, mas vem me visitar, eu mando meu contato e aí elas vêm na minha casa e o que eu faço? Se elas querem fazer o registro, elas se registram, porque eu entendi nessa caminhada que o dinheiro é consequência de um bom trabalho e de um bom acompanhamento. Quando eu quero ganhar muito dinheiro já, eu corro o risco de ganhar só uma vez. Quando eu não me preocupo quanto dinheiro eu vou ganhar agora, eu posso ganhar para sempre cada vez mais dinheiro. E eu, em maio do ano passado, eu estava com ganhos de 8 mil e pouco, 9 mil reais. E em junho, quando eu comecei a trabalhar com o delivery, e eu comecei realmente fazer de forma profissional, fazer exatamente do jeito que tem que ser, eu passei a aumentar meus ganhos de 2 mil, 3 mil, 4 mil, 7 mil, 8 mil e assim sucessivamente. E o que me deixa mais feliz com isso é que neste ano, Wellington, eu já fiz 3 supervisores, escuta o que eu vou falar agora. Eu fiz 3 supervisores de primeiro nível e são pessoas que vieram lá de agosto, vieram lá de novembro, vieram lá de fevereiro, que eram do delivery e disseram não, mas pelo amor de Deus, eu também quero ganhar dinheiro. E aí como eu faço? Eu faço o registro, levo para o STS e lá elas têm a visão, porque daí elas não têm só a minha escolha do delivery caseiro. Elas conhecem todas as ferramentas e lá elas escolhem qual ferramenta elas querem seguir. E pronto! E se a pessoa não quer fazer nada, só quer comer o produto com 50%, tá tudo bem. Eu tenho pessoas, gente. Ontem eu reativei uma pessoa que foi a minha segunda cadastrada, há 20 anos atrás praticamente. Eu nunca questionei, eu nunca insisti. Eu sempre respeito as pessoas quando elas escolhem tirar férias. Porque eu sei que quando a gente usa o produto tem resultado e a gente volta a fazer o que a gente fazia, a gente volta a ter o corpo que a gente tinha. Então as pessoas voltam a me procurar. Então eu sempre digo, não tenha medo de perder as pessoas. As pessoas para a tua vida, umas vêm e ficam, umas vêm e passam, umas vêm e vão e depois elas voltam. Então o que nós temos que ser? Profissionais e temos que ser seres humanos reais, verdadeiros e sinceros. Porque as pessoas vão voltar a te procurar, as pessoas sabem que elas podem contar com você. E eu sou muito feliz e grata. Por quê? Porque, cara, as pessoas dizem, Gê, mas você ainda tá fazendo esse negócio? Me mostraram e eu disse, não, 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 eu tenho a G. E aí eu faço o que? Eu ligo para a Herbalife, a gente reativa e tá tudo bem. Então cada um escolhe a forma que quer fazer. Eu tenho gente lá da minha terra, eu tenho minha irmã com 70 anos, gente,
que ela faz pedido cada 90 dias. Ela é supervisora. Ela teve muitos clientes, mas depois ela achou trabalhoso e tá tudo bem. E tá tudo bem, mas ela não fica sem os produtos. Geni, me fala uma coisa, quando a gente fala de delivery, quais são os produtos que, se você pegasse assim, ó, os dois que mais vendem no delivery, quais são? Os combos de bebidas funcionais de 3, 4, 5, 6 e 7 dias eu tenho, tá? Eu tenho os combos do Slim Day que eu já falei, de 3 e 5 dias são os combos que mais vendem, porque neles vão o café, o almoço e o jantar. E nos intervalos vão as bebidas, que quem está aqui deve saber como funciona o Slim. Quem não sabe, converse com o seu patrocinador ou pode me chamar depois que eu oriento. Mas assim, é por isso que depois as pessoas querem usar os produtos, porque nos dias que elas usam as bebidas, e eu também me especializei, Wellington, pelo tipo sanguíneo. Então eu cuido muito pelo tipo sanguíneo, Como é o assim? tipo de comida. O tipo sanguíneo, cada pessoa, cada tipo sanguíneo, ela vai ter mais resultado pelo tipo de comida quando ela vai fazer a refeição O mastigada. meu é A negativo, qual que é a minha solução? A tua solução é Herbalife, cara. Você nasceu para ser vegetariano. Herbalife é vegetal. Toda a carne, toda a proteína animal que você comer vai ajudar a matar você mais rápido. Toda a toda a proteína vegetal e branca que você usar, como seria o frango e os peixes, são os que vão ajudar você a emagrecer e manter o peso. E aí eu queria entender por que eu tinha pessoas que emagreciam e depois voltavam a engordar. E eu fui estudar, porque a gente está aqui não para estudar só Herbalife, a gente precisa estudar as pessoas, a vida das pessoas. E eu descobri que cada tipo sanguíneo, o tipo AB, por exemplo, 6 meses rege o A e 6 meses rege o B. 6 meses ele pode comer um tipo de proteína animal e 6 meses ele não pode. Então, eu me especializei e isso faz total diferença. As pessoas adoecem porque elas comem o que não devem comer quando vão comer comida. E tá tudo bem quem não quer saber, mas quando eu posso tocar numa família e eu posso dizer para elas: vocês todos não precisam comer boi, deixa para comer o boi só no domingo. Vocês vão parar de ter inchaço, vocês vão parar de ter doenças, vocês vão parar de ter problema de estômago. Gente, nós precisamos nos aperfeiçoar não só na nossa nutrição, mas nós precisamos apoiar as pessoas pararem de usar tanto remédio e começarem a comer comida melhor. Geni, a gente vai ter que fazer uma live aqui. Ô, Tela e André, meus amigos de Florianópolis, São José. A gente vai ter que fazer uma live só sobre tipo sanguíneo depois. É outro assunto, é outro assunto. Geni, alguém tá me pedindo aqui no privado, me mandou aqui, se você pode mandar as suas imagens dos Slim de 3, 5, 7, 9, 15 dias. Você consegue compartilhar para mim no WhatsApp e eu colocar lá no grupo do Telegram todas as suas flyers dos seus combos? Eu vou te mandar o meu catálogo no meu WhatsApp Business e aí você faz o que você quiser. Tá lá para usar, tá? Beleza. Galera, E não se espantem, não se... pessoas, 185, galera, vamos bater 200, vamos? A gente tem 14 minutos de live aqui ainda, eu tô entusiasmado. Conta, Jenny, fala. Assim, ó, vocês vão ver lá no catálogo, tem muita gente que diz, mas isso dá muito trabalho. Cara, nós estamos aqui, a nossa missão é mudar vidas. Lá você vai ver que tem comidas para bebês que não podem com glúten, que não podem com lactose, que não podem com açúcar, tá? Isso também, eu tenho uma parceria com uma nutricionista que ela me passa as mamães que não querem dar açúcar para os bebês para fazer com as nossas comidas que agora nós temos comidas, o Nutrev, os shakes que são veganos, gente, vegetarianos. Então nós temos que aproveitar isso também. Ô, Geni, geralmente, que ferramenta que você usa o método para vender produtos fechados? E como você gera o contato para vender produtos fechados? Eu
digo que isso que as pessoas comem, elas podem fazer na casa delas, e as próximas eu vou na casa delas ajudar, e elas podem pagar preço cheio, que daí o dinheiro fica tudo para mim, ou elas podem ser um cliente exclusivo e VIP, se elas não quiserem fazer o trabalho que eu faço, que tem gente que diz que não quer trabalhar muito, e então elas fazem, se cadastram como cliente premium, e quem quer ganhar dinheiro, sim, daí eu cadastro como consultor, e daí eu levo para o STS. Ah, então uma das formas de vender produto fechado é vender o preparado antes. Com certeza. Porque as pessoas, Wellington, as pessoas que compram o meu delivery não sabem que é Herbalife. Sim. Ok. Beleza. Elas vão saber quando elas vêm na minha casa. Show. Tá? Show. Me diga uma coisa, como é que você usa a atividade física sua, né? Você diz que é atleta, corredora, e faz isso e aquilo. Tem a Vera aí em Florianópolis também, que é atleta, né? Agora corre para baixo, para cima aí. Me diga uma coisa, como é que você usa a atividade física para poder incluir os produtos da Herbalife e vender? Então, em algumas competições eu sou patrocinadora, mas aí eu sou patrocinadora como Mundo Fit. Eu coloco nas bolsas as barras de proteína, aí as pessoas percebem que são diferentes e aí elas depois compram as caixas fechadas. Eu também aqui em casa, quando as pessoas vêm fazer atividade comigo, eu já falei que elas usam o produto antes e depois, se elas querem, elas levam a segunda bebida e a comida. E também nas corridas, os meus alunos de corrida, eles acabam se cadastrando, acabam comprando, quem não quer se cadastrar, a linha 24 horas. Por quê? Porque eu uso toda a linha 24 horas e eu tenho 62 anos. E é incrível a energia que ela dá. Agora, por exemplo, dia 30, tô aqui pensando como eu vou fazer em Bogotá, né? Dia 30 eu tenho uma competição, vou correr 10 quilômetros. Todos os meses nós temos 2, 3 domingos, quando não tem STS, que a gente vai para as corridas. Por quê? Porque a gente se inscreve. Eu tenho um grupo de corrida de pessoas de 6 anos até 75 anos que correm, que são atletas. E eles são meus alunos na corrida. Geni, esses produtos te rejuvenesceram. Você é uma mulher assim. Quanto que dá na balança de bioimpedância, Geni? Dá 42. Deus do céu. 20 anos a menos, cara. Mas olha só, eu tinha 42 de documento na época que eu entrei. E a minha foto do antes, gente, eu olho para ela e eu penso, mas minha mãe era bem mais bonita que eu naquela foto. E eu estava dentro da clínica de estética e eu achava que eu não precisava usar os produtos porque eu era profissional da área da educação física, porque eu tinha estética. E o que fez com que eu entendesse que eu tinha que usar os produtos foi no meu primeiro STS, que foi um médico do Paraná que falou sobre os produtos. E eu fico imaginando a cara de nojo que eu fazia para ele, porque eu já servia para os meus clientes, mas eu não usava porque eu achava que eu não precisava. E ele falou: você vai para casa e você vai fazer o teste para ver se você precisa usar. Pulam os peitos e pulam sem roupa, tudo que sacudir não é teu. Os homens seguram outra parte, faz o teste. E eu fui pra casa e fiz o teste e comecei a gritar. E o meu filho tinha 8 anos e ele falou: mãe, o que aconteceu? Eu falei: filho, eu fiz o teste. Ele falou: quero ver, mãe. E ele pegou na minha mão com a mãozinha dele e ele falou assim: mãe, vamos para a cozinha então abrir todos os produtos para você começar a usar. Em 90 dias eu baixei 9 quilos. E eu reduzi do manequim 46, que eu já usava com 42 anos de idade, para o manequim 38, que uso até hoje, tá? Então, eu tenho muita tendência a ganhar gordura corporal, é meu biotipo. Hoje eu tenho 25 de gordura corporal ainda, e eu tenho 33 de músculo. Mas eu penso assim, meu Deus, com a idade que eu tenho, é claro que eu posso ser melhor, mas eu tô muito satisfeita, eu não tomo remédio, eu não uso droga nenhuma. Eu só uso os produtos e sou feliz todos os dias da minha vida. Geni,
Para a gente encerrando a nossa live, eu tenho duas perguntas. O que vocês geralmente no dia a dia tentam fazer em termos de ações para tentar recrutar? Eu Já que mostro você quanto está eu com ganho. 3 supervisores novos. Eu mostro quanto eu ganho. Ô, Geni, Quem vai para o SPS? antes dessa pergunta aí, eu também estou indo para Bogotá, já chego lá no domingo, já estou com 3 visitas marcadas no espaço. Eu não vou poder comer carne lá não, é Geni? É claro que tu vai. De vez em quando pode. Lá O em que não Bogotá eu pode não é vou todo sempre dia. primeiro. Hã? Hã? Lá em Bogotá eu não vou sempre, lá eu vou poder comer carne, né? É óbvio que você pode. Eu como tudo de vez em quando, não todo Tá. dia. Porque se Vamos eu voltar, comer todo dia, vamos voltar no recrutamento que eu te interrompi, desculpa. sim. Então, as pessoas querem saber por que que eu viajo tanto. Porque como eu tenho espaço caseiro agora, eu aviso no delivery e eu aviso os meus clientes que tal sexta-feira eu tô saindo, quem precisar produto e comida para o final de semana tem que pedir até na sexta-feira ao meio-dia. E aí elas querem saber, mas como? E aí eu digo que eu sou aposentada, que eu já tenho meus ganhos, que meu marido é aposentado, e é por isso que a gente trabalha a partir de casa, porque a hora que a gente quer ir, a gente fecha a porta e vai. Então as pessoas querem saber como fazer isso. E aí elas vêm e se cadastram e fazem. Muitas delas não ficam, gente, é assim mesmo. O que você tem que fazer é todo dia você dá oportunidade para as pessoas. E pronto! Nós já vamos viajar agora sábado. Eu já tô falando para as pessoas, gente, ó, até sexta-feira à tarde eu faço as entregas. Depois, na semana que vem, o meu filho vai ficar para fazer as entregas do delivery, que eu deixo as coisas encaminhadas aqui. Mas os atendimentos em casa, meu filho também tem espaço caseiro, aí quem quiser vai para ele. Geni, você chega em Bogotá que dia? Na terça-feira. Eu viajo sábado e vou para Curitiba. Tenho algumas visitas para fazer lá. Na terça eu vou para Bogotá. Terça eu tô lá. Muito bem. Geni, galera, antes de eu fazer a última pergunta para a Geni aqui, deixa eu promover a live de amanhã. Amanhã nós vamos ter aqui um psicólogo aqui na live, tá? E Geni nem precisa participar da live de amanhã, mas tem muita gente aí que precisa, porque o tema de amanhã vai ser sobre ansiedade, tá? Uau! Então, um psicólogo renomado, cara, ele é mestre no ramo da psicologia. É muito jovem, ele, 28 anos apenas, mas nós vamos ter aqui Vitor Silva amanhã, falando do tema de ansiedade. Então, se você conhece alguém aí na família, amigo, cliente do Espaço Vida Saudável, seu que é ansioso, está passando por um momento de ansiedade, convida para a live de amanhã, que vai ser uma live muito abençoada, tenho certeza que vai ser um conteúdo que vai ajudar muita gente. Beleza? Então, amanhã, 7 horas da manhã, aqui na live Café com o Presidente. Geni, para finalizar, você está animada? Qualquer pergunta que eu te fazer agora, só vem coisa boa aí, mas agora vai vir uma melhor ainda. Como que você imagina, espera e vê os próximos 10 anos do seu negócio na Herbalife? Olha, independente do que acontecer, eu estarei sim indo para Paris o dia que eu decidir tomar meu café da manhã e voltar à noite. Independente do que acontecer, se Deus, o Todo-Poderoso, me permitir, eu estarei mudando a vida das pessoas com a missão da nossa empresa, do nosso negócio, dos nossos produtos e com os nossos produtos. Então eu não vejo nada que impeça o meu sucesso e o teu sucesso e o sucesso de cada um de vocês. Nós temos a escolha, a chave mestra é nossa. Nós decidimos tudo o que nós quisermos. E Deus diz: sim, filha, venha, eu te aprovo. Sim, filha, vai, eu te aprovo. Sim, eu mando você, pode ir. Então não tem erro, é só sucesso, é só alegria, é só realização. O que nós tínhamos que fazer, já fizemos. Agora é cuidar para que as pessoas que estão vindo após nós também crescerem, também faturarem,
também mudarem as suas vidas e também poderem tocar vidas. Existem muitas pessoas nascendo e são essas pessoas que vão fazer a diferença no meu, no teu e no nosso negócio nesses próximos 10 anos. Muito obrigada. Obrigado. Bem-vinda, Sheila Paz, à nossa live. Geni, muito obrigado. Que você possa realizar todos os seus sonhos. Estamos esperando aqui na equipe de presidentes. E vamos ver se a gente encontra lá em Bogotá, não é verdade? Com certeza. Obrigadão, fica com Deus. Galerinha, até amanhã, 7 horas da manhã, hein? Tchau, tchau. Até amanhã. Tchau, tchau.